Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Começamos mais um Ponto a Ponto, edição do Ponto a Ponto de Santos para todo o planeta, via internet pela RadioStarNews.com, não tem BR, pelas plataformas Rádiosnet e rádios pelo nosso Facebook e YouTube. E você sabe, as maiores plataformas de rádio do planeta têm a reprodução do sinal, do áudio e do vídeo da Rádio Star News. E eu quero agradecer demais, a toda a rede que tem levado as informações, os áudios, os nossos programas aqui da Rádio Star News Santos, com muita primazia, com os nossos convidados aqui da Baixada Santista, e vamos inaugurar uma nova fase agora, hein? Vamos ter convidados aqui no estúdio e também fora, em qualquer parte do planeta, vão estar conosco simultaneamente para trazer opiniões, informações e o comentário que você quer ouvir no começo, nas primeiras horas do dia. E hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, hein? Se falarmos que nós tivemos 2 feriados no final de semana. Aqui em Santos, por exemplo, 7 de setembro no sábado e 8 de setembro a padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monte Serrate. Mas uns feriados escondidos em meio ao final de semana, e muita gente disse: Eduardo, final de semana com feriado não vale, tem que mudar, o feriado tem que cair na sexta ou na segunda. Teve um presidente da República, e vocês vão se lembrar, que dizia isso mesmo: quando o feriado cair lá, a gente antecipa e por aí vai, Mas não será possível, e esse ano já havia sido avisado. Logo no começo do ano, eu disse, temos pouquíssimos feriados para comemorar. Mas hoje, por falar nisso, vamos aqui mandar um abraço especial aos administradores. Hoje é o dia do administrador, então parabéns aos administradores, tão importante. Um abraço especial aí ao Luiz Henrique Guimarães Franco e a todos os médicos veterinários que nós temos aí no Brasil, Ao Eduardo Filete também. Hoje é o dia do veterinário, médico veterinário. Não faça aí uma ilação da outra data que eu vou citar aqui. Hoje é o dia do cachorro, mas é do cachorro quente, hein? Não vou misturar uma coisa com a outra, porque senão os médicos veterinários vão ficar bravos. E segue a pergunta aqui no ar: aonde está a vaca da Universidade, da Faculdade de Veterinária de Santos que sumiu? Pergunta que não quer calar. Bom dia, Virgínia. Bom dia. O nosso WhatsApp, por gentileza, nesse começo aqui do nosso Ponto a Ponto, pela Rádio Star News Santos para todo o planeta. 13 998058709, repetindo 13 998058709. Deixa eu mandar um abraço especial lá para Uberaba, em Minas Gerais, nosso mestre Cláudio Zaidan, comentarista da Rádio Bandeirantes. A gente nos falamos aí quase que diariamente, mandamos mensagens aqui, um bom dia para ele, parabéns aí aos últimos comentários, principalmente o comentário citando a posição do Brasil em relação à Venezuela. Se é que nós temos alguma posição, o mestre Cláudio Zaidan colocou muito bem, E a vergonha, que mais uma vez Nicolás Maduro acabou tomando a atitude de cercar a embaixada da Argentina, e não fosse alguns deles conseguiram um plano para deixar a Venezuela ir para a Espanha, estaria ele preso, e quem sabe com o risco da sua vida também. Bom dia, doutor Emílio Puima, advogado, já está conosco aqui. O Maduro é aquele famoso ditadorzinho sem vergonha, porque cada atitude dele mostra a sua pequenez, Emílio? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos assistem. O Maduro, ele é um ditadorzinho, ditadorzinho mesmo, e o governo brasileiro confiou nele, ingenuamente ou não, ingênuo não tem nada, e agora ele está mostrando a que veio. E você falou aí cercar a embaixada da Argentina, na verdade, hoje, aquilo é território brasileiro hoje. Não é? Porque o Brasil tem a bandeira hasteada lá. Então ele estava tentando invadir o Brasil. Aliás, o Brasil que se cuide aí, só para encerrar, que ele vai invadir lá a Guiana. E pelo território brasileiro. Bom dia. Bom dia. É algo a se observar. Agora, meu querido Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos, especialista em assuntos diplomáticos, quando o nosso governo diz: não, eu não reconheço a sua vitória, só fala isso, mas ainda sugere, quem sabe uma nova eleição, vamos fazer uma... Ora, se ele frauda uma, ele vai fraudar 2, 3, 4 ou 5.
estaria faltando uma posição mais forte, firme do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva com relação a esse ditadorzinho que nós temos do lado, como muito bem disse o doutor Emílio. Daqui a pouco eles vão usar o nosso território para invadir a Guiana e vão dizer, olha, tivemos o apoio brasileiro de alguma forma. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Eduardo, a Virgínia aqui em cima da produção, o Emílio Puini aqui, que hoje compartilhamos aqui esse espaço, e meus cumprimentos especiais que nos acompanham aqui pela Star News. Meu caro Eduardo, o presidente Lula, ele está perdendo a oportunidade nesse momento de realmente tomar um caminho neste longo e torturoso processo que tem sido a Venezuela. Digo isso que é uma trajetória que, se nós vamos buscar lá de trás, desde o Chaves, quando foram compartilhadas investimentos, inclusive na famosa usina lá em Pernambuco, petrolífera, né? Uma refinaria, ou melhor, né? Onde foi feito o lançamento, projeto, compartilhando recursos, nunca chegou recurso da Venezuela, os recursos foram todos do Brasil, impactou, gerou uma série de problemas e nada aconteceu. Veio o Maduro, havia esse alinhamento ideológico da chamada esquerda para a América. No entanto, o Maduro tem se mostrado aquele amigo que diz o seguinte: você me foi, que nunca foi amigo, você me foi importante para respaldar meus atos até aqui. Daqui para frente, quando você diverge, colocando em dúvida até o meu processo eleitoral, tá? Então você não serve para mim. E como disse, muito bem disse o Emílio aqui, ao cercar a embaixada da Argentina, onde o Brasil está custodiando, que representa isso, foram expulsos os diplomatas argentinos que se encontravam lá em Caracas, e o Brasil disse, não, ninguém vai entrar lá, nós vamos ocupar esse espaço. Sim. E vamos fazer a representação a partir dali, até no intuito de quê? De tentar conversar, alinhar, apaziguar a situação. No entanto, que atitude toma o Maduro? Uma atitude hostil, uma atitude que, ao entrar naquela embaixada, será o mesmo que está ocupando parte do território físico nacional. Isso demonstra que o senhor Maduro não tem absolutamente nenhum compromisso com a democracia, nenhum compromisso com respeito à vontade popular da maioria dele, do seu povo. E, por outro lado, tá, cabe ao presidente Lula faltar-lhe a palavra que tem que vir à boca dele: não apoiamos ditaduras. E ao ele sugerir, inclusive, uma outra eleição na Venezuela, foi outro equívoco, porque o processo ele já foi legitimado pelas organizações internacionais que acompanharam. Ele está legitimado pela recusa do ditador Maduro em apresentar as listas de votos, né? E ele se auto-intitula hoje presidente, ao continuar numa ditadura. Nós, brasileiros, ao longo dos últimos 31 anos, ou melhor, aos últimos 39 anos a 40 anos, nós comungamos uma democracia plena com todos os problemas. Desde 1984, o restabelecimento do processo, de 85, vamos dizer, né? O restabelecimento do processo democrático no Brasil e a Constituição de 88, tivemos crises na presidência, mas a democracia representativa se fez presente. Presidente Lula, você deve sair da sua boca: Maduro é um ditador. Falou muito bem nessa abertura aqui, antes do nosso primeiro intervalo. E outro fato que está chamando a atenção é a intensidade da migração de venezuelanos para o Brasil. Ela se concentra muito forte agora. O governo brasileiro, inclusive, já está criando uma operação chamada Acolhida e prepara um plano de contingência. E se você observar imagens que vêm dessa operação, você vai observar que são milhares de venezuelanos que deixam o país, que estão na miséria, sem renda, sem uma maneira de sobreviver no país, e se enganam, né? Aqueles que viram aí a manifestação do Maduro, dizendo, olha, dia 1º de outubro é Natal na Venezuela. Até isso ele mudou, né? O nascimento de Cristo foi mudado por Maduro, que é muito pequeno nas suas atitudes, e boa parte da população não se deixou levar por isso, por uma pequena cesta de alimentos ou uma palavra de acolhida mentirosa do ditador venezuelano. Mas nós vamos falar muito também no nosso governo, nós tivemos sábado manifestações, aí 7 de setembro, né, escondidas em meio ao final de semana, agora bastante sui generis, né, porque o que vazou também em Brasília foi o seguinte: o palanque lá que estava montado em relação ao 7 de setembro mostrou uma faceta diferente, né?
Nós vimos lá no palanque o presidente Lula, ao seu lado, Alexandre de Moraes, que aceitou o convite e foi. Nós vimos o ministro Luiz Roberto Barroso, nós vimos Rodrigo Pacheco, né, se destacando também até pela sua estatura, bem à frente ali do palanque, e algumas figuras notáveis. Não observamos ali o Arthur Lira, ali ele não estava na linha de frente, como a gente costuma dizer, mas houve ali, inclusive, um murmurinho, porque pós o desfile de 7 de setembro, houve um churrasco, viu, Virgínia? Churrasco, predileção, a picanha lá chegou. E aí, nesse churrasco, vazaram algumas informações que o comentário foi enfraquecimento de alguns movimentos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez uma manifestação, na verdade, não ele, foi movimentado por alguns aliados seus e pelo sempre Silas Malafaia, mas esvaziado, a ponto de, no carro de som, tivemos até um atrito ali. O que aconteceu? O carro de som do presidente Jair Bolsonaro foi encoberto no áudio pelo carro de som da Carla Zambelli. E aí chegaram até a dizer, não dá para tirar o som dela, como não tem tomada, não deu. Pablo Marçal, atual candidato a prefeito de São Paulo, não pôde subir no caminhão no trio elétrico do presidente Bolsonaro. E o atual prefeito de São Paulo e candidato Ricardo Nunes, eu não sei se ele foi convidado para fazer segurança do ex-presidente, porque ele não falou, e muito menos foi apresentado. Então, veja o antagonismo. No sábado, no desfile de 7 de setembro em Brasília, e no domingo, a manifestação pró-movimento aí, anistia àqueles que foram presos, né, por conta do 8 de setembro, e o próprio ex-presidente. Mas nós vamos a um rapidíssimo intervalo, em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, você que precisa importar e exportar, munizlogistica.com.br. Forte Vistorias Automotivas, você vai vender o seu carro, vai comprar, perícia, vistoria, cautelar, tudo isso é com a Forte Vistorias Automotivas. Também Eng Plus, consultora incorporadora, venha morar em Santos, mas venha morar com a qualidade da Eng Plus. Os residenciais Mykonos, Ilha de Malta e também Bali estão à sua disposição pelo site da Eng Plus, consultora incorporadora. Também Eng Life, a caçulinha do grupo. Quer conhecer o conceito Smart, quer morar num apartamento em Santos com valor agregado muito bom para você, a partir de 349.900? Isso é com a Eng Life, construtora incorporadora. Também acesse o site da Eng Life. Também destacando o Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, está com o carro aí bonito, mas com alguns pequenos amassados, e fala isso te deixa incomodado? Fale com o Ronaldo Hammer, Messi Martelinho de Ouro, que viveu mais de 10 anos na Europa, trabalhando com as grandes montadoras, vai resolver o seu problema com um custo muito pequeno. Também mecânica Leomar há 55 anos, cuidando do seu carro, mecânica elétrica e também injeção eletrônica. M. Rocha Contabilidade. Está com contabilidade com problemas, seja a sua pessoal ou da sua empresa, acesse mrochacontabilidade.com.br. Tintas e tintas, vai pintar, pinte com a Tintas e Tintas, tudo em tintas que você precisa, a loja que mais tem tintas em todo o litoral. E também Escola Cientista de Astrologia do nosso querido Jorge da Márcia Bernardo. Fale com a Jaqueline para participar dos cursos Mapa Astral pelo 13-997-46-7839. Virgínia, um rapidíssimo intervalo e a gente volta já, até porque não tivemos Campeonato Brasileiro no final de semana, tivemos a gloriosa seleção contra o glorioso ou a gloriosa seleção do Equador. Que futebol esplêndido que o Brasil apresentou. E amanhã tem mais, né? Dizem que é sessão de horrores. E o Flamengo promete que vai a FIFA cobrar da CBF a lesão do Pedro, né? Bom, por outro lado, o futebol brasileiro esteve de folga, estará no Campeonato Brasileiro, mas o Santos jogou, hein? E o Santos jogou em Joinville contra o Brusque e conseguiu uma goleada, 1-0, e segundo o Carille, o gramado atrapalhou o desempenho do time santista. Depois dessa, só me resta tomar água e no intervalo e volto já. Participação de Dininha Couto, bom dia, amigos. A Eng Life Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Eng Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias.
viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 8 horas e 54 minutos aqui com o nosso Ponto a Ponto. Mandar um abraço ao pessoal lá do Guarujá, ao seu Roberto, ao Antônio Sanches, a esposa Dona Miriam, ao filho Luiz, né? Estão aí preocupados com a situação aí do Santos, preocupados com a situação do Brasil, preocupados com a eleição, dizendo que entra ano, sai ano, o Guarujá continua na mesma, são sempre os mesmos, né? Eu costumo dizer, pense, avalie, estude, a internet está aí para que você possa pensar a respeito, né? Tem uma pauta que foi mandada já no final de semana, e o Ronaldo Ferreira está aqui, que vai nos ajudar, que é contínua, né? Tem sido recorrente dos nossos ouvintes, esse esquema que as farmácias no Brasil adotam de, para você ter o desconto, me passa o seu CPF, você vai ter desconto. Está crescendo demais, e várias emissoras, vários órgãos de imprensa têm definido isso como reclamação de muita gente. Mas, antes de entrar nessa questão toda, citar antes do nosso tema também, que o governo, com essa crise Venezuela, com a questão dos... Alguém quer comentar aqui do episódio do agora ex-ministro Silvio Almeida, dos direitos humanos? Até porque muita gente comentou, bom, quem mandou o ministro embora, Silvio Almeida, não foi o presidente só disse o seguinte, a minha mulher mandou e eu estou cumprindo ordens, né? A Janja, no beijo simbólico na testa da Aniele Franco,
definiu o Emílio o poder que tem a primeira-dama em relação a... Olha, uma coisa que me chamou a atenção, vários artistas, né, artistas negros, se posicionando e lamentando a postura daquele que, inclusive, criou uma determinação, né, para que se punisse de forma criminal qualquer, né, tentativa, qualquer violação dos direitos em atitudes de assédio sexual. Banana, literalmente, está pegando do outro lado, né? Porque movimentou o final de semana, trouxe a demissão e, segundo sabe-se agora, o presidente está encantado por uma deputada estadual de Minas Gerais, não se confirma ainda, mas pode ser, nas próximas horas, um substituto. Foi um episódio que mostrou a fragilidade, mais uma vez, de um governo também, né, o Emílio, que está preocupado muito, talvez, com a pirotecnia. Pois é, verdade. Com todo o que aconteceu, né, aquela foto que você menciona, que a Janja, a primeira-dama, postou, né, ali ela já selou o destino do ex-ministro. Correto. Né? O resto foi apenas a chancela presidencial, né, porque ele é o de direito, era o chefe dele. Mas, assim, eu não sou muito adepto desse denuncismo, sabe? Porque todo mundo tem direito, nós vivemos no Estado de direito à defesa. Então, ele foi já, de pronto, condenado, julgado. Exato. E é uma pessoa, um jurista conhecido. O currículo é muito bom. Muito defensor dos direitos humanos. É claro que isso agravou a situação política dele. Sim. A velocidade da política é diferente do judiciário, por exemplo, né? Agora ele vai ter a oportunidade, se é que vai ter essas apurações vão ser feitas realmente, de se defender, de ser apurado a veracidade, ou se existem até provas de que ele tenha cometido qualquer tipo de assédio, e muito se fala aí da coisa da ministra, né? Na verdade, ali seria importunação sexual ou algo parecido, né? Porque eles não têm hierarquia entre um e outro, eles estão no mesmo nível, né? E o crime de assédio obrigatoriamente precisa ter essa ascendência, né? Entre uma pessoa e outra. Agora, ele já era, como pessoa, todo o currículo dele, né? Uma pessoa muito bem preparada, sim, né? E foi simplesmente destruído. E talvez ele não consiga recuperar esse patamar que ele tinha antes desse episódio. O que me chama a atenção, eu tenho aqui dois advogados, né, doutor Emílio Puimi e o doutor Ronaldo Ferreira, que é o nosso coordenador do PROCON aqui de Santos, com belo trabalho. As denúncias, segundo eu pude ler vários artigos no final de semana, já campeavam e norteavam desde janeiro contra o ministro. Mas era mais ou menos assim, alguém chegava ao presidente e ele evitava o comentário. E evitava. Até que isso escancarou, porque chegou na sua esposa, na primeira-dama. E a primeira-dama não se fez rogada. Disse, olha, não é uma, são várias mulheres comentando isso. E eu já havia comentado para você. Mas o Emílio colocou bem. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, ter todo cuidado nessa apreciação. Não foi uma, foram várias, mas nesse momento, como muito bem colocou o doutor Emílio, ele foi já julgado, condenado, execrado, e toda a sua vida pública, ou mesmo o seu preparo intelectual, é jogado no lixo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também, não estou aqui querendo defendê-lo, longe disso, nem atacá-lo também, porque não é meu papel, a imprensa não tem que ter esse papel, mas, Ronaldo, a gente percebe que o governo é crise na Venezuela, é questão do ministro, são vários problemas, e a gente percebe que o ano vai terminando e nós temos vários problemas estruturais para resolver, e um surgiu no final de semana, é o seguinte, levanta-se o tapete, vamos colocar debaixo do tapete, até a questão dos tributos, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas essa questão do ex-ministro Silvio Almeida. Essa é mais uma crise contratada dentro do governo e que ela racha o campo da esquerda do governo. O governo Lula, ele hoje é considerado mais um campo de esquerda, o Brasil hoje vive essa polarização de esquerda e direita. O Lula não é um cara de esquerda, isso é assunto para outra discussão. Na verdade, ele está em outro campo, mas ele prestigia e dá espaço para um campo mais à esquerda dentro do governo, que é legítimo.
até para a governabilidade dele, como dá também espaço na formação de governo de pessoas de centro mais à direita. Mas vamos lá. O Silvio Almeida é uma grande personalidade do campo da esquerda, da luta dos direitos humanos, a trajetória que ele tem, Instituto Luiz Gamas, professor de direito, pós-graduado, mestrado, doutor em filosofia, direito, etc. É um homem de uma grande atuação e respeitadíssimo no campo da esquerda. Surgiram essas denúncias, ocorre que, mais do que as denúncias, havia uma crise interna dentro do governo. A verdade é essa, os dissabores dele, porque o Silvio de Almeida, na verdade, era candidato ao Senado por São Paulo nas próximas eleições, gente. Tá? A grande realidade é esse, é o protagonismo político que ele começava a ter também. E o espaço que ele tinha, porque ele já era um homem respeitado no meio acadêmico, no meio das grandes políticas e debates de direitos humanos, nesse segmento da sociedade, e catapultado na condição de ministro, onde vinha fazendo uma defesa intransigente. Ele também restabeleceu, também, por outro lado, ele restabelece algumas políticas que tinham ficado para trás, mais da esquerda, que eram caras à esquerda lá com a Dilma, só que este ato deixou ele exposto a umas coisas que se chamam, do ponto de vista da governabilidade, eu acho que talvez isso pudesse ser tratado no ambiente, veja bem, primeiro está da ministra da Integração Social e do ministro Direitos Humanos. Poxa, isso é mais do que uma crise também para dentro do governo. E veja, ela se utiliza de uma ONG, da Me Too, ela faz a denúncia lá, que depois essa denúncia é jogada para dentro do governo. E havia lá dentro, além vejam só, as primeiras denúncias que chegam contra o Silvio Almeida não são de caráter de assédio sexual, elas são de assédio moral, no trato que ele dava para com os funcionários do Ministério. E depois começaram as discussões de assédio sexual. Inclusive com denúncia de 2019, de quando ele não era nem ministro, 2018, ele era professor, algumas coisas assim. Agora, me alinho aqui à posição do doutor Emílio Puimi, no sentido da execração pública, do julgamento e da condenação. E nós teremos ainda, no futuro, muitas surpresas com relação a este. A Clíde da Ponta Praia manda bom dia, parabeniza o programa, os comentários. O Manuel Pérez, ele manda um abraço, parabeniza também, e diz a situação do país, né, que ela não é boa e a gente acaba perdendo tempo com vários assuntos que são relacionados a isso. O doutor Roberto Monteiro, da Ponta Prata, também manda um abraço, diz o Brasil vive uma crise moral, uma crise na justiça, uma crise de poderes e a nossa política cada vez mais pobre. Gostaria de saber de vocês uma análise, né, fria e muito calculista, porque vivemos uma crise que não nos dá um esteio de futuro. O que pensam vocês? Doutor Roberto, os nossos dois convidados com certeza vão responder. O Rogério Perim de São Bernardo do Campo, um abraço específico também ao nosso querido Lúcio Zé Bento, lá em Florianópolis, um desfile lindíssimo ontem lá, na verdade no sábado, das Forças Armadas, Florianópolis crescendo, o estado de Santa Catarina muito progressista em relação a isso, e o governador Jorginho Melo declarou: eu não vou me encostar nem em ex-presidente e nem atual. O Estado precisa andar com as suas próprias pernas. O Emílio Puimi, me parece, se eu não estiver errado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está perdendo a força do Messias e ficando só com o Bolsonaro. E as pessoas estão se descolando. O governador Tarcísio ontem esteve no ato, mas também é aquela história, ele estava lá meio assim, olhava para o relógio, olhava para cima. Aí, tempo fechado, mas ele dizia assim, acho que vai chover, melhor ir embora, né? Não tem previsão de chuva, não, mas acho que vai chover, né? E ele olhava para o lado, olhava para o outro, e algumas pessoas o saudavam, aquele sorriso de lado da boca, esse protagonismo. E o que diz o doutor Roberto é importante. Vivemos uma crise geral no Brasil, não é uma crise apenas financeira, é institucional. Já há algum tempo, né, que nós estamos nesse momento aí. Eu acredito que desde a época de 2014, quando a ex-presidente criou aquele caos econômico no país, né, a recessão monstruosa, o Brasil passou a viver uma instabilidade total, né? É o STF se intrometendo na área do legislativo, é o legislativo querendo governar, sendo o poder executivo. Isso vai fragilizando todas as instituições, né? Apesar, como falou aqui o Ronaldo, a gente sempre sobrevive às crises, porque somos um Estado democrático, né? Mas é preciso ter muito cuidado, né? Porque isso pode ir pode em algum momento resvalar em algumas atitudes
nada democráticas. Então, preciso ter cuidado, né, com o que está acontecendo. A gente vê aí alguns excessos, especialmente lá do ministro Alexandre Moraes. Isso já deveria ter sido interrompido, terminado, porque ele está acumulando poder demais para um ministro, é um colegiado, não poderia ter acontecido isso. Então, é preciso ter equilíbrio nesse momento, para que as pessoas se acalmem, essa polarização desnecessária. Você menciona Bolsonaro, realmente eu acho que ele anda perdendo o seu poder passo a passo. A gente percebeu mesmo que o Tarcísio começa a se despegar um pouquinho dele, apesar de jogo de cena e tudo mais, mas eu acho que é preciso baixar a bola de todas as partes e a gente tentar se compor de alguma forma no campo político. O doutor Roberto, ele segue na colocação dele, diz assim: veja o que aconteceu nessa última semana. Podemos usar a figura de um filme, o inimigo mora ao lado. O atual presidente Lula, ele diz que não vai interferir na eleição para o novo presidente da Câmara Federal, né? Aí é aquela história, né, Ronaldo e Miriam, me engana que eu gosto. Mas o que acontece? O Arthur Lira está isolado, né? Como disse o doutor Roberto, é o seguinte: ele estaria na ilha de Lost. Você veja que o doutor Roberto hoje está pegando o cinema como... E aí você tem Hugo Mota. Quem é Hugo Mota? Um deputado de 34 anos, jovem, mais jovem da história, que pode assumir uma posição tão forte. E aí você teria uma pessoa que ele some e aparece, que chama o senhor Gilberto Kassab, que acabou dando um nó, embrulhou para presente e não entregou para ninguém. Que ele fez isso com o senhor Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos. E o Marcos Pereira tentou ser suave, mas escorregou na sua própria mágoa, dizendo o seguinte: não guardo nenhuma mágoa, nenhum sentimento de vingança contra o senhor Gilberto Kassab, mas não vou esquecer nunca mais na minha vida que não serei presidente da Câmara por conta do senhor Kassab. Ô, Ronaldo, a fala desmente a atitude, né? E aí a gente percebe que o Kassab, ele está norteando, dizem que o Kassab está fazendo um jogo lá para literalmente fortalecer-se, né? E a gente percebe, né? O Hugo Mota foi aquele mesmo que votou, né, pelo impeachment da Dilma, jogou totalmente favorável ao grupo, e isso foi levado ao presidente. O presidente falou: peraí, mas vocês estão colocando ele, né? Traga ele no meu gabinete que eu quero conversar, quero olhar nos olhos dele. E isso também tirou a atenção lá de Brasília, não fora o fato do ministro Silvio Almeida ser demitido. Mas isso é um assunto para a semana também. Não, a questão da presidência da Câmara não há um interesse somente do governo que está atual. Sim. Há interesse também de quem está do lado de fora, da oposição. Primeiro, tá? A informação aí com relação ao Gilberto Kassab e o Marcos Pereira, eu tenho aí um certo reparo na fala. Até porque é o seguinte: o Gilberto Kassab, ele queria um outro nome do PSD para presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados é do PSD, o senhor Rodrigo Pacheco, e será sucedido pelo Alcolumbre, a quem o sucedeu anteriormente. O Alcolumbre é do PSD e vai voltar como presidente da Câmara do Senado Federal. O Marcos Pereira tinha um alinhamento com Republicanos, ele é o presidente do Republicanos, e o Lira tinha um outro nome também, que não me recordo agora. E o PSD também tinha um outro nome. O governo e o PT, já escaldados de tudo isso, se manteve de fora, até que politicamente os partidos fossem. Você veja que não surge o nome do PT, não surge o nome do Lula, não surge o nome de ninguém, porque é extremamente delicado que o governo, neste momento, chegue lá e aponte o nome. O PT, embora tenha a federação lá, tenham lá 80 e poucos deputados, né? Teria força de fazer uma movimentação? Teria. Mas se mantém equidistante da disputa. O Gilberto Kassab, ao saber do Hugo Mota, não lhe caiu bem. E, na verdade, o Marcos Pereira, anotem aí o que vem. O Marcos Pereira não retirou seu nome da disputa de graça. Porque aconteceu o seguinte: ele chegou, foi para o Lira e falou: sou candidato, quero seu apoio, quero o que ele tem que fazer, embora ele sabe que o Lira tem a outra. O Lira diz a ele: converse com o Kassab. O Kassab não abre mão do seu candidato. O que ocorre com o Marcos Pereira? O Marcos Pereira será ministro do TCU.
Anotem, Márcio Pereira, dentro em breve, daqui uns meses, nós vamos estar falando que ele será ministro do TCE. Ele abre mão do seu presidente, vai apoiar, em troca ele vai ser ministro do TCE. O próprio Arthur Lira estaria guindando uma condição de ministro. O Arthur Lira, anotem, será ministro do Lula lá na frente. Esqueçam, a política ela é feita. O Pacheco, a política ela é feita de quê? De interesses pelo poder. E o Lula vai exatamente fazer o que todos os políticos do Brasil, o que o senhor Jair Messias fez, o que todos fez, porque a história política do Brasil, e o Brasil é, quer queira, quer não, você precisa de um arranjo político onde? No parlamento. Este parlamento, ele hoje tem lá 25 partidos em média que detêm esse parlamento. O sistema político nosso exige que o presidente da República tenha uma relação muito próxima com o parlamento, senão ele não vai governar. E o presidente da República vai absorver um nome, ele não tem o que fazer, que ele seja menos trabalhoso, não pode ter o Eduardo Cunha, tanto que a relação, o que faz o Lula conversar com o Hugo Mota é o seguinte, vem cá, você... Como é que está a relação com o Eduardo Cunha? Foi perguntado. A questão estava aí, não estava em outra. E esse rapaz, para terminar, ele não tem idade... A resposta dele, Ronaldo, a resposta dele foi o seguinte, eu jamais, não sei se o Emílio viu, jamais abandono os meus amigos, mas não tenho no momento relação com ele. Exatamente. Mas assim, eu pus e tirei da reta. Sim, mas veja bem, mas ele inclusive foi tutelado pelo Cunha. O Cunha é um caso à parte. O Cunha fez uma bancada de deputado, gente, na eleição lá atrás em 2016. Ele fez uma bancada, ele ajudou mais de 20 Aí um jornal do Rio de Janeiro, o Globo, coloca uma foto no Maracanã, no jogo do Flamengo, ele e o Cunha com camisa do Flamengo assistindo o jogo do Flamengo. Quer dizer, é mais ou menos assim, né? Que eu disse o Ronaldo, eu jogo para a torcida, se colar, colou. O presidente está naquela situação, o que vai acontecer? Preciso fortalecer as alianças. Não tem nenhum presidente. Ó, rapidinho. Quando o Bolsonaro assumiu em 19, a bancada dele era um pouquinho mais de 100 deputados. Ele não tinha mais do que aquilo. Tá? O que ele teve que fazer? A primeira coisa, quando ele começou a governar por decreto, eu disse isso, que ele ia governar por decreto, esses decretos iriam extrapolar a linha da legalidade, que eram matérias que eram necessárias a lei ordinárias ou emendas constitucionais, menos por decreto, e começou a cair, e depois veio a fragilidade e a ameaça de impeachment, rapidinho ele já começou a compor com todo mundo, e no fim acabou entregando, criou orçamento secreto, um governo fraco, que não soube negociar, se permitiu que o Congresso tomasse conta do orçamento, a verdade é essa daí, porque não fez o ajuste. E qual é o problema do Lula hoje? É negociar sem entregar o caixa, o Congresso, que agora está sendo, que usa o STF, quer dizer, o Brasil não é para amadores. Então, e aí no churrasco, naquela picanha que... Você recebeu picanha, Emílio? Não, ainda não. Estou aguardando ansioso. Eu acho que o boi foi para a Venezuela, não veio para cá. Mas, durante o churrasco de 7 de setembro, no sábado, até porque, coitado, eles precisam também de diversão e de um momento de relaxamento. Mas, soube-se, né, nas conversas informais, e sempre vaza, que o governo avalia, né, elevar tributos que não dependam do aval do Congresso. E, nesse momento que o Congresso está pegando fogo, o Arthur Lira preocupado, muito bem colocou o Ronaldo essa situação, o Ministério da Fazenda avalia elevar esses tributos que permitam a entrada em vigor de maneira imediata. Ó, a prova já coloca lá que não depende do Congresso. E aí eu fui dar uma olhada, analisar tudo isso, e o Ministério da Fazenda avalia elevar os tributos que não exigem um aval do Congresso Nacional para que sejam ajustados e permitam a entrada em vigor de maneira imediata, né? A medida seria tomada pela pasta para constatar a necessidade de ampliar a arrecadação para fechar as contas desse ano. E isso vazou, inclusive, a Reuters acabou publicando nesse final de semana. E a medida adicional, segundo as fontes, pode ser apresentada junto com o relatório bimestral de receitas e despesas que apontará neste mês se o governo precisa ampliar a arrecadação para cumprir a meta do déficit primário zero de 2024. A meta, na verdade, tem a banda de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB. Tem que pensar em alguma coisa que tem impacto direto, que não tenha anulidade, noventena ou precise dela, né, aprovação do Congresso. Alguma coisa extrafiscal. E disse para algumas autoridades, sob condição de anonimato, porque as discussões não podem ser públicas. E aí os tributos
que se enquadram nessa categoria o Imposto sobre Operações Financeiras, o EF, o Imposto de Importação e Imposto de Exportação, que podem ser elevados por meio de edição do decreto presidencial. A equipe econômica já, nesta segunda-feira, estaria debruçada para tentar achar medidas arrecadatórias adicionais caso a frustração de receitas, citado como ganhos, é esperada. E a atuação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Em julho, o governo congelou 15 bilhões em verbas de ministérios com o objetivo de cumprir as regras fiscais. A nova avaliação de contas federais será apresentada dia 20 agora de setembro. Para fechar a avaliação, o ministro Fernando Haddad e todos os seus pares da Fazenda aguardam a aprovação do projeto de lei que traz medidas compensatórias para a desoneração da folha de salários, como a captação de recursos de depósitos judiciais, a coleta de dinheiro esquecido em contas bancárias e repatriação de ativos no exterior. A fonte ressaltou que, mesmo com a aprovação das medidas, o processo de implementação não será simples, exigindo a edição de normativos, editais e novos programas, além da atuação da Advocacia Geral da União. Ô, Emílio, esse povo trabalhou bem no final de semana pensando, e estão avaliando tudo, né? Então, peraí, enquanto eles estão preocupados lá, vamos ver se cola, e se a gente consegue, sem aprovação, colocar isso. Tudo isso para tentar elevar aí o déficit que tem o governo e cobrir as contas até o final do ano. O governo vive dizendo que a arrecadação tem batido recordes, mas ele não consegue cumprir aquele arcabouço fiscal que eles negociaram no Congresso. Você falou aí, a meta zero já caiu faz tempo, né? Já subiram para 0,25, já tem um planejamento para subir para 0,50, e o governo só mira na arrecadação. Isso tem um limite. Não vai conseguir essa ideia... Emílio, o boletim Focus do Banco Central, desculpa te interromper, ele está projetando um déficit de 0,60% do PIB só nesse ano. Pois é, então, já extrapola a meta, né? Exato. Ou seja, não vai cumprir, está parecendo a coisa lá da ex-presidente, né? Dobramos a meta. Então, a meta do déficit, né? Não do superávit. Não vai conseguir cumprir, ora jogam na mídia a história da Previdência, Exato. Que é uma falácia, não é nada disso, não é bem assim. Agora, invencionistas, vamos aumentar impostos ou tributos, né? Você menciona bem aí, a lei determina os 90 dias e alguns impostos somente no exercício seguinte. Não sei do que eles estão tratando, parece que eles estão buscando, na verdade, aí as contribuições, são uma espécie de tributo, né? Diferente do imposto, que aí sim, não sou militante, o que a gente lembra bastante aí, né? Mas parece que eles estão administrando como se fosse a casa deles. Você veja que até não recursos, o governo. né, Emílio, que são derivados de ações judiciais, estão pensando, opa, vamos tirar que Isso, aqui tem então, dinheiro sobrando. Vamos raspar o tacho, vamos quebrar o cofrinho. Vamos limpar a panela. Isso, limpar a panela. Então, parece uma brincadeirinha A verdade é que o presidente não quer cortar gastos. O presidente Exato. insiste naquela teoria de que, né, o Estado precisa capitanear os investimentos. Então, o ministro da Fazenda, junto com a ministra lá, Simone Tebet, fica realmente buscando aí o cofrinho do porquinho, né, as pães da panela, para ver se consegue tirar dinheiro de algum lugar, porque é muito difícil. E o churrasco de sábado foi pitoresco. Porque cada hora o presidente chamava um descontraído, aquela cervejinha, uma carninha aqui, porque ninguém é de ferro. Aí, Emílio, mas, Ronaldo, o que acontece? O presidente chamou um dos seus aliados, dizem que é um ministro que goza de um prestígio muito forte com o presidente, que é o senhor Carlos Roberto Lupi. Recentemente esteve em Santos, há cerca de 40 dias, e o ministro Lupi foi indagado, e o presidente falou assim, e o pente? Aí ele falou, o pente está funcionando. E aí teve gente que olhou assim, o que é o pente? É o pente fino em benefícios que o presidente pediu para que continue, para tentar aumentar ainda este ano, né? Temendo as dificuldades da Previdência no ano que vem, dos próprios recursos, o governo precisa levantar, Ronaldo e Emílio, 166 bilhões de reais e as receitas extras para fechar as contas já do ano que vem. Aí você já está projetando 2025, né? E o Carlos Lupe falou, eu estou fazendo o pente fino, né? Mas não está me sobrando tanto cabelo para passar esse pente, né? E vai persistir até o final do ano isso. A Previdência também virou alvo do governo, tentando tirar de todas as formas recursos dali, Ronaldo.
A gente vem se arrastando com um déficit fiscal no Brasil, não é de agora. Sim. É importante relatar isso, não pode colocar isso na conta do presidente Lula. Sim. Tá, vamos lá. Exato. Ponto. Tá, isso se arrasta, nós entramos num parafuso de crise mais ou menos desde 2013, 2014. Tá? Nós tivemos entre 2015 e 2016 uma queda de 7,5% do PIB, o que impactou no Brasil, que sangrou o Brasil, teve déficit. Vejam, ao invés de crescimento, tivemos déficit, que em 2 anos foram quase 7,5%, o que impactou um desemprego de cerca de 16 milhões de brasileiros, praticamente. Tivemos queda de arrecadação, tivemos um caos. E isso começa a ser restabelecido quando o Michel Temer assume e coloca como ministro da Economia o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, depois de algum tempo, ele anuncia: estancamos a hemorragia, é o termo que ele usa. Parou de cair o PIB, parou de cair, parou o déficit, parou tudo, parou. A partir dali, começamos a ter uma recomposição da economia. O último ano do governo Temer, em 2018, foi um ano marcado por eleições e marcado por um episódio gravíssimo na economia, que foi a greve dos caminhoneiros. Tá? Sim. Aquilo ali impactou as finanças públicas, aquilo prejudicou a economia e, mesmo assim, nós tivemos um crescimento em 2018 de 1%, mais ou menos. Não tivemos nem déficit, coisas que haviam ocorrido em 16, entre 15 e 17, para 16 praticamente, e até meados de 17. Sim. Então vejam como a economia foi bem cuidada, equilibrou-se ali. Tá? Em 2019, era projetado um PIB de 2,5% no Brasil no primeiro ano do Jair Bolsonaro. Tá? Era projetado 2,5%. Pode resgatar o Valor Econômico, Gazeta Mercantil, todo o histórico disso. Por quê? Porque o Henrique Meirelles havia deixado a macroeconomia do Brasil equilibrada. Ele havia acertado a casa já. Então você tinha uma expectativa de crescimento. Se num ano ruim de eleição, e detalhe, com uma crise política do Michel Temer, exato, naquela gravação dos irmãos da JBS lá. Né? Uma crise instalada, é contornada, o Brasil cresce um pouquinho mais de 1% e seguramente 2,5% garantido. Não conseguiu, se arrastou. O Paulo Guedes, com todo o discurso dele, de acertar a economia, liberalismo, etc, etc, etc. Porque o governo, politicamente, Bolsonaro ganha nas urnas, é um governo fraco. Falamos há instante que ele tinha pouco mais de 100 deputados. Não conseguiu, ao invés de dar continuidade às políticas marcadas pelo Meirelles, não. Assumiu a nova formatação, pega o PIB do Brasil, qualquer um agora, entra aí na internet e vai ver. PIB do Brasil em 2019, não passou de 1%. Chegou ali forçando a barra, porque se desse menos 0,9 é déficit. 0,8 parece, ele passa a ser déficit. Então colocou. Em 2020 instalou-se o quê? A pandemia. Então é um ponto fora da curva. Saímos da pandemia, déficit, houve necessidade de gastos e custos dos governos. Tá? Havia necessidade que o brasileiro não pudesse passar a míngua, mesmo com toda a resistência do Paulo Guedes, porque ele é um liberal na economia. E eu respeito os liberais na economia. Só acho que o liberalismo total na economia brasileira não dá pela nossa história e pelas diferenças que nós temos, os abismos sociais que nós temos. Em 2022 vem ano eleitoral. Bolsonaro vem de uma crise muito difícil, ano eleitoral, para a economia e coloca recursos. Quando o Lula assume agora, vem capilaridade, uma nova política e a gente continua patinando com o déficit. E aí vem essas notícias absurdas que não cabe hoje no bolso do brasileiro. Sim. Mais tributação. Exato. A verdade é essa. E o Coimbra relembrou bem aqui o seguinte: nós estamos hoje na expectativa de 3% do PIB crescendo. Sabe o que isso representa? Representa arrecadação. Os cofres da administração pública começam a entrar recursos, né? Então, veja, não cabe, nós temos que buscar crescimento, a questão dos juros, por exemplo, realmente nós temos uma macroeconomia que está se acertando, mas não cabe hoje qualquer... E mesmo, beira a ilegalidade, como bem lembrou aqui o doutor Puini. Eu vou um rapidíssimo intervalo. Quer complementar, Emílio? Não. Posso ir para o intervalo? Então eu vou para o intervalo, a gente tem outras questões. Nova etapa do Pix. Alguns ouvintes mandaram aí a novidade, o Ronaldo já deve estar atento, porque a nova etapa vai permitir o pagamento por aproximação do Pix, com algumas vantagens para alguns, mas, segundo especialistas, dizem que, especialistas de direito do consumidor, o pagamento ele vai ser seguro, mas nem tanto. Muita observação com relação a isso, né?
E muita gente tem medo de cair no golpe. Mas se você cair no golpe, segundo os especialistas, é o seguinte, o governo está dizendo que o responsável será o banco. O banco Sim. que vai ter. E daqui a pouco o Emílio e o Ronaldo vão explicar, porque muita gente vai. Como vai ser o banco? Então, quer dizer, se eu cair no golpe, eu não tenho que... Você vai entender, o Ronaldo, inclusive, e o Emílio vão explicar. O Emílio também é advogado especialista de direito do consumidor, para entender essa nova etapa aí também. E outra, né? Em relação dessa questão, eu sou obrigado a dar o meu CPF na farmácia para ter desconto, eu sou obrigado a dar meu CPF, e muita gente mandou aqui, o pessoal ficou atento nisso, e eu até me chamou a atenção em relação, até separei, né, um texto a respeito. Na volta do intervalo a gente vai falar a respeito disso também, na segunda parte aí do nosso pontapé da segunda-feira. Mandar um abraço para o Ismar, um abraço, Ismar, para você, um abraço especial. Ele disse que eu não comentei ainda da Paralimpíada. É verdade, ontem terminou a Paralimpíada. Que sucesso do Brasil, parabéns ao Brasil. 5º colocado, né, o Brasil, com 25 medalhas de ouro, 89 no geral. E se a gente contasse no geral mesmo, o Brasil ficaria em 4º, né? Esse negócio de contar primeiramente o ouro, mas olha, parabéns, foi brilhante a participação. Veja que na Olimpíada nós tivemos 22 medalhas, 2 de ouro. Então veja que a Paralimpíada, o Brasil realmente leva muito a sério. E parabéns, né, a todos aqueles que foram, os brasileiros, para lá nos representar. Virgínia, vamos rapidinho a um intervalo. Participação. Diga lá. De Alcides Catarino, bom dia a todos. Bom dia, Alcides. Bom dia, Alcides. Um abraço também. Deixa eu mandar um abraço então ao Joaquim Ribeiro aqui, também está dando bom dia. E está dizendo que, como é que é o negócio aí? Eu tenho um problema com o banco não resolveu já faz 8 meses, o banco vai se responsabilizar, o Ronaldo vai explicar à medida que cabe, e o Emílio também, né, a respeito disso aí, né? E também em relação aqui à dona Margot. Ô, dona Margot, bom dia para a senhora. Ela diz que ela reluta, mas ela é obrigada, para poder ter o seu medicamento com desconto, passar o CPF, né? E aí, tudo quanto é banco, tudo quanto é informação de venda, vai para o celular dela. Ela tem que ficar pedindo para o neto dela bloquear, porque depois que você passa por uma rede de farmácias, a sua vida muda, e não muda para melhor não. Dona Margot, ela que fala aqui de Santos, do Embaré. Eu vou ao intervalo e volto já, às 9h29. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca.
Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Estamos de volta às 9h34. Alô, mandar um abraço aí para o Marquinhos, lá de São Vicente do Jockey Clube, dizendo, ô Marquinhos, nós estamos a caminho, né? Logo, logo teremos eleições. Eleições, se eu não estiver enganado, é dia 6 de outubro, é um final de semana, um domingo, 6 de outubro. A propaganda eleitoral está aí, essa aí não vai ter nada ampliado, e quem tiver perdão, mais inteligência em relação a isso, vai levar a eleição no seu município, né? Ele diz que a questão da segurança tem monopolizado os debates em vários lugares do Brasil. Significa que você está bem acompanhado, é verdade. Mas isso vai ficar para um outro dia a gente comentar. Eu quero saber agora aqui dos nossos convidados, às 9h15, essa nova etapa do Pix, que vai permitir o pagamento por aproximação. Viu, Virgínia, aquela história que a gente tem uma loja, né, bastante conhecida, eles não querem nem Pix, não querem nada. Ou assim, dá para pagar no Pix agora. Eles querem mais ou menos obrigar o cliente a pagar na hora a sua compra. Não dá para pôr em cartão de crédito. Não, vocês sabem o que eu estou falando. Estou falando da Americanas. As Americanas forçam o consumidor a pagar em dinheiro ou pagar no Pix na hora. Agora, Ronaldo, quando a gente fala em aproximação, e a gente sabe que, infelizmente, tem a questão do seguro e toda uma responsabilidade de todas as operações financeiras, muita gente tem medo, peraí, mas eu vou lá usando a marca de aproximação, não sei o quê, mas se eu cair num golpe? Aí, segundo o próprio governo, está dizendo que, olha, quem vai se responsabilizar é o banco, que é todo aquele que organiza a operação. Sim, é verdade, porque o fornecedor de serviço ele é obrigado a dar a garantia dos serviços que ele está ofertando, né? E a segurança. Isso antecipa uma fase que o banco deve ter. Um cuidado para que ele se afaste, para que ele eventualmente possa se eximir dessa responsabilidade. Qual seja, é a informação, o esclarecimento de forma segura, clara, objetiva, concisa sobre a utilização daquele serviço que está sendo ofertado. Não adianta o banco chegar e fazer uma publicidade, olha, você tem que usar o seu Pix no seu cartão de tal maneira. Não, ela deve ser direcionada ao consumidor que está contratando aquele serviço. Se ele está oferecendo o Pix, tá? Ele tem que dar a garantia e a segurança, porque ele é um fornecedor de serviços, tá? Cabe ao Banco Central, que regula todas as relações que nós temos com o dinheiro, vamos dizer assim, né? Ele custodia todas as políticas e regulamentações dos serviços bancários, tá? Mas a entrega do produto, quando você está recebendo aquele cartão na sua casa, quando você está recebendo aquele aplicativo que você tem,
tá? O banco deve obrigatoriamente fazer um tutorial e explicar, abrir um chat, atender o consumidor para o uso daquilo. Senão, ele sim será responsabilizado caso o consumidor seja vítima dos crimes digitais que estão aí, que é o grande desafio hoje, tanto dos poderes públicos constituídos, como os fornecedores de instituições financeiras, de se protegerem também e darem garantia ao consumidor para o bom uso desses serviços. Tá? Então é importante ressaltar isso. Os bancos têm que orientar, os bancos têm que, de forma efetiva, clara, e que ele comprove que entregou aqueles serviços para o consumidor de forma adequada e devidamente esclarecida. Senão, ele é o responsável, sim. Ô, Emílio, é uma questão bastante complicada. Quando a gente fala em direito do consumidor, que o Ronaldo, como coordenador, advogado também, você é especialista nisso. Depois até tem uma pergunta aqui do Marcos Luiz da Praia Grande. Ele é do Bocairão da Praia Grande. Um abraço, Marcos. Ele diz que está na segunda vez acompanhando o programa. Aplaude o programa pela capacidade de discutir assuntos importantes para o nosso dia. E você colocou uma questão importante também. Depois eu passo aqui para os dois convidados. Agora, essa questão do banco ter se responsabilizar, o Ronaldo colocou claramente. Ele é o responsável pela operação, o uso de uma máquina que você vai fazer o pagamento por aproximação, pertence a essa ligação a um estabelecimento comercial com alguma instituição financeira. Então, o cliente tem que estar claro que você se cerca de cuidados, mas ninguém está livre de cair. Ah, sim, é verdade. Mas, como o Ronaldo colocou bem, a responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor, que já tem mais de 30 anos, ainda tem, as instituições bancárias insistem em discutir a responsabilidade dela. Sim. Você tem inúmeros problemas, o consumidor ele passa por um golpe, ele não foi orientado, principalmente golpes digitais, né, hoje em dia, e quando tenta uma conciliação, não consegue, isso acaba caindo no Poder Judiciário, e lá o banco vai discutir novamente a responsabilidade. Por exemplo, você pegou um cartão de crédito, bandeira X, mas foi por meio do banco. A bandeira diz que não tem nada a ver com isso. O banco também diz que não tem nada. Essas defesas são contínuas, elas não mudam. Nós continuamos, as instituições financeiras e bancárias continuam insistindo que elas não têm responsabilidade. E, como bem colocou o Ronaldo, a responsabilidade é dela, é fornecedor de serviço e produto. Com relação a golpes, hoje o Brasil está em terceiro no mundo, né, em golpes digitais. Né? Não sabia disso. É uma coisa impressionante. Eu estava lendo uma estatística também do Fórum Econômico Mundial. A segunda maior preocupação do mundo é com cyberataques. Sim. Essa é uma coisa... Eu li um artigo a respeito. Ontem, saiu uma notícia hoje que o STJ foi vítima no final de semana de um cyberataque. Exato. Então, é preciso orientar. Hoje nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que passou até a figurar na nossa Constituição isso. E lá está disposto. Você mencionou a situação das farmácias e tudo mais. Vou falar a respeito daqui a pouco. Né? Então, o banco tem que ter cuidado com os dados dos seus clientes, precisa ensiná-los como utilizar as ferramentas e não deixar que aconteçam os golpes que vão cada vez mais aumentarem. Eu quero a palavra do Ronaldo Ferreira, mas depois quero a análise também do Emílio, porque o Marcos Luiz da Praia Grande, do Bocairão da Praia Grande, manda bom dia aqui, elogia o programa, o nível dos convidados. Ele falou assim, gostaria de uma luz no fim do túnel, pois não aguento mais. Ele disse o seguinte, ele encerrou uma relação financeira com o banco, por conta de ele disse que teve problema, perdeu o trabalho, uma série de coisas aconteceram, a gente sabe que isso acontece com qualquer um, mas ele diz que uma dívida apareceu do banco para com ele diz que parte ele reconhece, e tanto que ele contratou um advogado, e o advogado disse, essa dívida existe, enfim, ele chegou, propôs um acordo, o banco não aceitou, mas depois na negociação do Serasa, ele disse que apareceu um valor de quase R$10 mil, da qual ele iria pagar, e o advogado disse que isso seria o correto para ele. Só que, qual foi a surpresa dele? Agora apareceu uma dívida de mais de R$110 mil, né, porque o banco negociou, né, a dívida com uma outra instituição. Ele disse que isso é possível, ele não foi avisado, e de 10 mil e poucos reais passou para mais de 100 mil reais. Ô, Ronaldo, a gente sabe que isso é uma praxe do mercado, mas não tem que comunicar, a pessoa não tem que dizer, eu concordo, não concordo.
simplesmente o banco faz isso e empurra a dívida da pessoa para uma outra instituição, e ela passa a receber ligações do telefone, cartinha, seja o que for? Os bancos eles têm uma prática determinada, quando ele faz, ele pega, apura tudo de forma muito rápida, assim, né? Como é que ele faz? Ele termina o ano lá, aí ele tem uma carteira de empréstimos, esses empréstimos não são cumpridos, o que é que ele pega? Vai tentando cobrar tudo. Depois, o que é que ele pega tudo aquilo ali? Ele coloca, quando ele fecha o balanço dele determinado ano, ele diz assim, olha, fiquei no prejuízo disso aqui que eu emprestei dinheiro e não recebi, é prejuízo para mim. Ele joga aquilo lá no prejuízo dele, faz o equilíbrio do balanço dele, que nunca perde, e pega aquela carteira podre, vamos dizer, já, principalmente aquelas que não têm uma garantia real, né? Mas aquelas de créditos quirografários, de modo geral. O que são os créditos quirografários? São esses créditos que você não tem uma garantia real, não tem um imóvel, não tem um patrimônio, nem que nada. A partir dali são quirografários, né? Você assina uma nota promissória, etc., mas não tem um contrato, mas ele não tem uma garantia real. Então ele pega esses créditos, principalmente quirografários, e ele joga na mesa, que chama, né? Uma espécie de um leilão, onde ele faz um lote, que ali vai coisa boa e coisa ruim. Aí vem essas empresas recuperadoras de crédito, chega para o banco, uma carteira lá de R$1 milhão para receber, essa recuperadora vai lá, paga 100 mil por aquele lote. E vai, porque eu tenho 1 milhão aqui. O que ele receber a partir dali, aí o que ocorre? Pelo que o nosso internauta está colocando aí, eu vejo que ele pegou, o Márcio Luiz, ele foi lá numa fonte segura, que é o SPC Serasa, que disse, olha, você aqui tem uma oportunidade de operação nome limpo, que era a operação que o Serasa dá, tá? De quitais por 10 mil. Pronto, acabou, foi lá, quitou, que é um órgão, tá? Que representa o sistema financeiro e bancário, tá? Que é o Serasa. Ele foi lá e quitou. Então, tecnicamente, a dívida dele está quitada. Na medida em que vem um terceiro, tá, que comprou essa dívida, vamos dizer, que não é um ativo, é uma dívida, comprou essa dívida da instituição financeira, tecnicamente a dívida dele está citada. Infelizmente, vai dar o dissabor dele de discutir isso na justiça. E olha, meu amigo, discutir na justiça com o STJ hoje, que começa a dizer já o seguinte: primeiro, o STJ rasgou, o Tribunal da Cidadania rasgou o Código de Processo Civil, permitindo que aposentadorias, salários sejam objeto de constrição de penhora. E agora ele vai chegar uma outra novidade que é criminosa, tá? É que se permitir que os nomes dos contribuintes, embora não possam ser mais objeto de uma ação judicial face à prescrição, possam permanecer nos órgãos de restrição de crédito. Isso vai dar muita discussão e nós vamos falar disso aqui lá na frente ainda. Olha aí, ó, o Ronaldo está levantando, isso já era alvo de muitos ouvintes também, exatamente isso que o Ronaldo colocou, essa questão de, no ganho, na sobrevivência dessa pessoa. Muitos até, pode ir na minha cadeira de poupança, é o que eu tenho para manter ali. Ô Emílio, passamos a viver uma situação que o doutor Roberto sempre fala, precisamos de uma reforma mais do que urgente nisso. Ele, que pese ter passado como desembargador, não concorda com vários atos, né, que a justiça tem tomado. Ele diz que criou-se um monstro e esse monstro está crescendo, né? O nosso ouvinte, o Marcos Luiz da Praia Grande, citou, o Ronaldo colocou muito bem, as pessoas vão ficando cada vez com mais preocupação, não vão acabando tendo problemas de saúde, né? Porque elas percebem que o seu direito é nenhum. Pois é, nosso judiciário aí, olha, o STJ, que é o guardião da legislação federal, ou deveria, né? Deveria, né? Deveria ser. Parece uma biruta de tanta maluquice que anda cometendo. Bom termo. O Ronaldo falou bem aí, a história de permitir. O Código de Processo é claro, absolutamente impenhorável o salário, as pensões, aposentadoria, só para entrar nesses três que são mais conhecidos. Perfeito. Ele falou, não é bem assim. Aí ele interpretou um artigo que não tem nada a ver com isso. Tem lá um parágrafozinho que fala lá dos alimentos. Inventou, criou uma jurisprudência ilegal, né? E passou a autorizar a penhora. Vamos relativizar. Não tem relativizar. Exato. É absolutamente o termo. Isso. Não tem relativização nessa história. E agora começa essa história do Serasa SPC. Primeiro ele disse assim, falou que também não é antes, o entendimento era a dívida caducou, vou usar esse termo, que nós chamamos de decadência. Então,
não pode ser mais cobrada. Porém, né, você pode, não pode ser ajuizada uma ação, corrigindo. Porém, você pode ser cobrado. Então, ficava um meio termo aí. Exato. Aí, há pouco tempo, ele disse, não pode mais ser cobrado, isso há pouco tempo. E também não pode ser ajuizado. Acabou. Agora, mês atrás, ele disse assim, não pode ser cobrado, não pode ser, caducou, porém o seu nome pode permanecer nos cadastros negativos, Serasa, SPC. Como assim? Exato. Você está dizendo assim, peraí, então ele está me coagindo. Exato. Isso é coação. Eu ia usar esse termo, coação. Porque eu não vou ter crédito mais. Quem Exato. é que vai emprestar dinheiro para Exato. mim? Exato. Não, Então, do Tribunal da Cidadania. Olha, eu digo, absurdo é isso muito difícil ser advogado hoje. É muito difícil. O cliente anuncia no escritório, você tinha uma jurisprudência, um entendimento de tribunais. Hoje você não sabe o que vem amanhã. Sim, sim. Você não sabe o que vem amanhã. Tá? E o Tribunal da Cidadania está fazendo o trabalho dos bancos. A verdade é essa, faz o trabalho dos bancos. Porque o PUIME, aquele que nos acompanha aqui, tá? Quando ele relativiza, como disse o doutor Puime aqui, ele está relativizando, usando lá, fazendo uma interpretação extensa da questão alimentar, tá? Ótimo, beleza. Isso pode até ser discutido numa ação trabalhista, alguma coisa assim. Mas quem são os maiores? Para quem o brasileiro deve? O brasileiro deve para banco, deve para cartão de crédito. Então, quem é o beneficiário final dessa relativização? É o sistema financeiro, exato, gente. Exato. Acabou. Quem é aquele brasileiro que deve ali para o vizinho, deve para o parente, no lado promissório? Isso é ínfimo, insignificante, não existe. Tá? Então, é um trabalho, é um serviço para os bancos, para a administradora de cartão de crédito. Fica difícil, Ronaldo Emílio, por exemplo, órgãos de defesa do consumidor com o PROCON, que podem ter um entendimento, se manifestar, e é aquilo, o Serasa, se ele se pronuncia, ele coloca lá o valor, e a pessoa vai e honra com isso, como é que ela pode ser cobrada de novo por uma instituição que comprou a dívida do banco? Quer dizer, além do que, né, o Emílio e Ronaldo, nós vamos ter muita dor de cabeça. Ser advogado hoje no Brasil, com certeza, é ser o herói, porque é cada dia um fato, e quando chega, como o Ronaldo colocou, o doutor Emílio também, o Marcos, infelizmente essa é uma realidade e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer no futuro, porque infelizmente a gente percebe, não só você, vários ouvintes, diga doutor Emílio, tem mandado essa insatisfação. O Marcos que procure um advogado, se é que já não o fez. Por quê? Porque isso é uma ilegalidade. O Ronaldo já explicou, o banco vendeu a dívida lá, o título que ele tinha lá, o contrato, cedeu o nome, né? É uma cessão de direito. Né? E isso tem sido também muito comum. Fundos de investimento têm comprado. Fundo de investimentos. Somente garantia real, né? Isso. Que são os mais compram. Eles têm comprado essas dívidas e depois saem aí, as pessoas saem recebendo inúmeras ligações. Exato. De segunda a segunda. O pessoal tem reclamado. Você depois entra também com uma ação e eles insistem que a dívida existe, apesar das provas. A estrutura nossa permite hoje que fundos comprem tudo e qualquer dívida. Até ação judicial hoje em fase de liquidação estão comprando. Quer dizer, é difícil, é muito difícil, infelizmente. E ganham dinheiro com isso lá, duas vezes. Com a miséria do povo brasileiro. Há de se abrir os olhos, doutor Roberto Monteiro, que mandou o alô, está mandando a mãozinha aqui do parabéns pelas falas tanto do doutor Ronaldo como do doutor Emílio. Doutor Roberto, o senhor fez parte disso, eu sabia, o senhor disse, é uma crise moral, é uma crise necessária de se rever e a gente está passando um momento difícil. E aí é aquilo, por que muita gente evita de vir ao Brasil e investir? Essa insegurança que nós temos, que a própria justiça, ela coloca isso no dia a dia, né? E o doutor Emílio, como comentarista semanal aqui, sempre fala isso. Agora, para a gente finalizar o programa de hoje, o novo esquema das farmácias, isso que vem fazendo parte aí do cotidiano, no dia a dia, né? A partir do instante que o seu CPF é passado em troca de crédito ou desconto, fornecer seu CPF nas farmácias, seus dados pessoais de saúde estão sendo usados para direcionar anúncios, alavancar as vendas, lucrando e gerando mais lucros, as bilionárias redes de farmácias, segundo várias reportagens, jornais, revistas especializadas. As farmácias do Brasil têm um novo modelo de negócios bilionário, que utiliza os dados pessoais dos consumidores para gerar lucros por meio de publicidade direcionada. Esse processo começa com a seguinte pergunta, né, mais comum nos caixas das farmácias: qual o seu CPF, por favor? E de acordo com a reportagem, né, inclusive da jornalista Amanda Ross, publicada pelo UOL, essas informações são coletadas e utilizadas para vender anúncios de forma segmentada
pelo meio da RD Ades, uma empresa do grupo Drogazil, Droga Raia Drogazil, né? Ao dar o seu CPF em troca de descontos que podem ultrapassar 70%, o consumidor alimenta um vasto banco de dados que contém detalhes sobre o seu histórico de saúde, como doenças, medicamentos usados e métodos contraceptivos. A Raia Drogazil, maior rede de farmácias do Brasil, armazena essas informações de 48 milhões de clientes e já se utiliza para direcionar anúncios com precisão, seja no site da farmácia ou nas redes sociais do YouTube ou Facebook. O CEO da RD Ads, Vitor Beloncini, admitiu que o podcast voltado para investidores que pediram o número do CPF no Brasil é algo tão natural que 97% dos clientes fornecem sem hesitar, o que não aconteceria em outros países, de forma alguma. Ele comparou a prática ao uso social Security Number nos Estados Unidos, onde pedir essa informação para fins comerciais seria motivo de intervenção policial. Se alguém te perguntar nos Estados Unidos, a polícia é acionada e vai ter problema a rede de farmácia. Apesar dos descontos oferecidos, os valores sem CPF podem ser fictícios. Em um exemplo citado pela reportagem, uma caixa de nimensulida custava R$ 31,78 sem o CPF, mas o preço despencava para R$ 8,50 com o documento. No entanto, órgãos públicos e hospitais privados pagam valores significativamente menores pelo mesmo medicamento, sugerindo que o preço cheio seja inflacionado para incentivar a entrega dos dados pessoais. Doutor Emílio, o fundo do poço não acaba nunca, né? Isso aí, eu mencionei a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei foi criada no Brasil tardiamente, mas finalmente chegou ao Brasil. Ela protege exatamente isso. O titular de dados, quem é? Hoje em dia, principalmente, é o consumidor. As empresas estão preocupadas em fazer publicidade. Elas ganham muitos milhões com isso, muito. E a lei determina que, quando alguém vai pedir o seu CPF, você tem a obrigação, e aí precisa ser orientado às pessoas, para que você quer isso? O que você vai fazer com isso? A finalidade. Qual é a finalidade? Especificamente, né? E isso precisa ser dito e depois formalizado. Não basta eu só vou te dar um desconto. Mentira. É isso. Literalmente mentira mesmo. Na verdade, eu vou usar os seus dados para divulgar isso, para vender, vou ganhar muito dinheiro, não só internamente, mas para outras. Publicidade, utilizando a sua rede social. E hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem lá multas grandes, podem chegar a 50 milhões, se eu não estou enganado, né? Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma agência que foi criada com a lei, tá? Que ela deveria fiscalizar, porém, ela não tem recursos suficientes, né? Isso, no Brasil, todas as agências são estranguladas. Mas a lei está aí, então todo consumidor tem que perguntar e questionar. Não venda os seus dados, não conceda os seus dados apenas em troca de descontos, que na verdade esses descontos vão lhe trazer problemas. A partir daí você vai começar a receber e-mails, mensagens e tudo mais, e até para usos de crimes cibernéticos. Aquele linkzinho que você recebe, por exemplo, a pessoa recebeu o dado, você não forneceu o seu telefone, seu CPF. Desculpa te interromper, a pessoa vai ter os seus dados de saúde vendidos. Uma operadora de saúde, você está em uma, você quer mudar para outra. Essa operadora vai lá adquirir, peraí, mas ele já tem essa doença aqui, eu não vou aceitar o plano, ou eu vou colocar um valor bem acima da média, porque ele já tem lá um problema de pressão, seja lá como for, uma doença pré-existente. Isso é lamentável. Isso é ilegal. Exato. Uma pessoa tem que perguntar onde você conseguiu esses dados. Exato. E dificilmente ele vai dizer. Quem é que te forneceu dizendo que eu tenho o plano X ou plano Y? Quem te disse que eu tenho conta ali e acolá? A Google já faz isso, a gente abriu mão dos nossos direitos nesse caso, a gente sabe o que acontece. Ela manipula e basta você falar alguma coisa, 5 minutos depois vai aparecer na sua tela. Mas no caso aí de CPFs em farmácias, questione qual é o objetivo e peça por escrito, inclusive, qual é a utilidade, o que vai ser feito com esses dados, porque os dados não são públicos, como as empresas têm entendido. Né? Deixou de ser, legalmente, deixaram de ser públicos e precisa de uma autorização expressa e específica. Você vai fazer o quê? Qual a finalidade? Questione, o consumidor tem que fazer isso.
Olha, Ronaldo, aqui diz que o CEO da RD Ads, né, admitiu que 97% dos brasileiros fornecem esse dado, que é o CPF, e diz que em outros países isso seria inimaginável. E citou, em relação ao Social Security Number nos Estados Unidos, onde pedir informação para fins comerciais é motivo de intervenção da polícia lá, né? E é um número muito pequeno, muito ínfimo lá, a seção desse dado que é o seu CPF. Infelizmente, o POIME já arrematou bem todo esse cenário, essa situação. O fato é que nós não temos mais nenhuma privacidade dos nossos dados. Exato. A Google já tomou conta de tudo, absolutamente tudo. Cada operação que a gente faz ali, da compra de qualquer rede social que a gente entre, de qualquer busca que a gente faz, já está o nosso perfil, está tudo lá. Com relação a esse episódio da RD e outras mais, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, instaurou um procedimento administrativo, apuratório, inclusive de eventuais sanções com relação a essa questão aí dessa empresa propriamente dita. Porque o que é mais grave disso daí, que está constatado, é que o POIME disse muito claramente aqui o seguinte: você tem a obrigação de saber para que o seu dado vai ser usado. Exato. E da mesma forma, eu quero acrescentar o seguinte: você pode ir lá, onde você deu o seu dado, eu quero que meu nome seja excluído da sua base de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados garante isso também. Vai lá, ele manda um e-mail, guarda esse e-mail, seja lá qualquer e-mail, mas ele pode pedir. O que ocorre hoje? O que é grave disso? É que, entenda, o direito de pedir eles têm. Está na Lei Geral de Proteção de Dados. O direito de dar, agora, você pode entregar na medida em que, como bem disse o POIME, de que forma que será dado. É pedido sob a alegação de um desconto. Sim, e depois... aí vem uma outra situação aí, tá? Aí você entra numa prática que é a seguinte também, tá? A liberdade de você vender o teu produto, porque o produto ele não é tabelado. Exato. Por isso que o PROCON fez uma pesquisa de preços, tá? Recentemente nós fizemos uma pesquisa de preços de 30 produtos, que não dá para fazer mais, de 30 produtos mais utilizados pelo consumidor. São os remédios do cotidiano do dia a dia, pressão alta, colesterol, triglicérides, esses anti-inflamatórios, etc. Porque há uma tabela básica do Ministério da Saúde desses valores praticados. E aí você percebia que, em alguns casos, o desconto era ínfimo. Ele praticamente não existia. Exato. Mas infelizmente, existe uma lei no Estado de São Paulo, uma lei do Estado de São Paulo, 17.301, que vem depois da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é muito clara que ela se veda a esse tipo de pedido sob pena de aplicação de multa. Mas a gente está aguardando decretos, uma série de coisas. Por hora, o que é que nós aconselhamos? Não entregue o seu dado. Tá? E muitas farmácias já têm dito o seguinte: o senhor quer colocar o seu CPF? Já tem umas que já estão tomando um cuidado. Porque nós precisamos, tá, que as agências, a Senacom, nós precisamos que a agência, a autoridade de dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tenha uma atitude, porque, infelizmente, é mais uma situação onde nós temos uma dificuldade como órgão de defesa do consumidor, inclusive de nós fiscalizarmos isso. Porque boa parte disso está no ambiente digital, e quando está no ambiente físico, você vai chegar para fazer uma fiscalização, você não consegue, às vezes, constatar esse tipo de abordagem. Né? Exato. E é aquilo, a liberdade da farmácia de pedir, né, ao emitir esse dado, e você fica naquela situação constrangedora. Se você não dá, você não alcança o desconto que é prometido por eles. Então fica uma situação difícil, tá aí os órgãos de defesa do consumidor tentando fazer o seu papel, mas como foi dito aí, existe um órgão dos Estados Unidos que alguém te pede esse dado, vira caso de polícia. Aqui também, né, deveria, né? Mas é importante, o Ronaldo falou, pergunte lá qual a finalidade, para que vai servir os meus dados. Né? Normalmente a gente sabe qual é a informação, né? Se você começar a receber publicidade... Eles não podem, o mais grave dessas empresas é que, pela Geral de Proteção de Dados, o teu dado tem que estar naquela base. Ele não pode utilizar os seus dados, porque o que é grave nesse caso da Drogasil, que está sendo apurado, é que esses dados foram vendidos, né? Exato. Foram vendidos para uma empresa, né? Você cedeu o seu dado graciosamente para terceiro, e ele vende.
Aí você Ele ainda fatura com perde esse o dado. É controle. verdade. Exato, E isso exato. é gravíssimo, isso que está em apuração na Senacom. Bom, eu vou finalizar o programa hoje mandando um abraço para aqui no Reis, lá em Campinas. Um abraço aqui, obrigado pelo carinho aí, da sua participação. Não dá tempo para falar hoje. Ele pergunta um comentário a respeito do primeiro relatório aí do CENIP em relação ao acidente do avião da Voipes, ou Voipaz, em relação ao gelo, né? Segundo ele, o filho dele é piloto e o filho dele já havia advertido, mas diz que o avião não cai apenas por um motivo, são uma sequência de motivos, né? O primeiro deles colocado, ficou claramente dito, não sei se vocês queiram comentar, excesso de gelo nas asas, houve uma conversa de piloto com o copiloto, e o que se também observou, eu ouvi, assisti o vídeo prolongadamente, o CENIPA percebeu, isso já era constante no avião, essa falha do equipamento que produzia falhas, né, no derretimento do gelo, que é para tirar o gelo, e numa manobra, né, e se criou o stall. O que é o stall? Fez uma manobra para o lado direito, o avião acabou perdendo totalmente o controle, não conseguiu mais levantar, potência no motor não deu, e o avião veio, ao que todo mundo viu, o parafuso chato. O Emílio, muita coisa vai ser discutida agora, com certeza pode se culpabilizar piloto e copiloto, porque assumir o risco de voar, se era uma constância essas falhas dos equipamentos, há um equipamento que você já sai do voo com ele ligado, enfim, precisa muita calma, até porque o próprio CENIPA, as autoridades dizem que 12 meses é o mínimo para sair um laudo completo, porque, na verdade, o CENIPA não aponta culpados, ele aponta falhas. Precisa ter muito cuidado, porque eu já li em alguns meios aí de comunicação, distorcendo um pouco, né, interpretando o que o CENIPA mostrou inicialmente, já induzindo culpa ao piloto. Isso aí não é hora de deixa o CENIPA apurar para ver o que exatamente aconteceu, né? As informações são muito ainda precárias, é preciso ter cuidado, não vamos culpar ainda o ser humano ainda, porque pode ser outra coisa, pode ser o equipamento, sim. Ronaldo, essa pergunta veio na semana passada, você não estava aqui. A dona Amanda da Ponta Preta é o seguinte: você compra uma passagem, por exemplo, da Latam, e você, quando chega no aeroporto, em Congonhas, não é a Latam o avião, era da Voipaz. Se ela é obrigada a aceitar ou se ela pode pedir o reembolso, porque ela compra através do site da Latam. Ela pode requerer a devolução, ela contratou com a Latam, ela está terceirizando para outro, houve autorização, a não ser que se previamente. É muito importante o seguinte: se previamente o consumidor é informado. Ela diz só na hora do ali embarque. Não, ele tem que ser previamente quando da aquisição do negócio, né? Ou seja, da compra. Na compra, ela diz: olha, a nossa senhora está comprando aqui, pode ser que nós tenhamos que disponibilizar um voo de uma outra empresa coligada ou contratada, seja lá o que for, tá? Porque eu estou contratando o serviço da Latam. Exato. Tá? Então é uma prática indevida, abusiva, tá? E que o consumidor não é obrigado a aceitar. A questão é a seguinte: ele tem que chegar lá e olha, eu não aceito voar por essa operadora. E certificar isso na hora. Certifique, tire uma foto, faça qualquer coisa para pedir o seu recurso de volta. Quando o que foi anunciado, o que foi ofertado foi o produto Latam. Isso. Acabou. Eu fiz o levantamento, dona Amanda. Há uma operação, né, em trâmite, uma tentativa de compra da Latam, da Voipaz, que é a antiga Passaredo. Por isso já há essa parceria de transferência de voos da Latam para a Tanto que Voipaz. a Latam vai ser responsabilizada nesse Sim, episódio da Voipaz. Você não tem a dúvida. Vai ser responsabilizada. Várias pessoas que caíram nesse voo estão nessa situação, que morreram. Haviam comprado pela Latam e acabaram caindo na Voipaz. Ronaldo Ferreira, obrigado pela participação. Obrigado. Quem precisar do Procon Santos deve procurar sempre, Opa. porque na verdade estamos chegando ao final do ano, comprinhas de Natal e com certeza aborrecimento também vem junto Sem com dúvida. o Papai E Noel. a Black Friday vem antes, né? Também. Tem gente que prefere utilizar outra nomenclatura. Black Friday eu não vou falar porque eu quero ser alguém que acredita que existe na Só Black Friday. aproveitar aqui a nossa audiência, o nosso atendimento na Rua João Pessoa 246, ali no Poupa Tempo. E sua dúvida, sua pergunta, manda para a gente, procon@santos.sp.gov.br, e você pode apresentar sua reclamação, sua denúncia também no procon.santos.sp.gov.br. Não se deixe levar na Black Friday o dobro da metade do preço, que aí você vai lá ver dá uma olhadinha que o Procon avisa, né, Ronaldo? Aquela televisão custa R$ 2.350. Mas eu passei lá dias antes, agora ela custa R$ 3.100, aí o desconto vem, ela fica em R$ 2.400. Ainda está mais caro do que estava no preço. Emílio, aí
não há advogado que permaneça com cabelo na cabeça que não seja branco, porque tá difícil defender direito nesse país aqui. Tá muito difícil, tá loucura absoluta, não tá dando conta. Um dia é uma coisa, outro dia é outra, às vezes muda no mesmo dia. É difícil. Emílio, quem quiser o contato com você, por favor, como é que faz para ter o contato com o Dr. Emílio Puimi? Pode me contatar pelo telefone 13-9916-1083, é o WhatsApp, consultas presenciais e virtuais. E só para passar a última informação, o Paulo Henrique tinha pedido para falar, não deu tempo hoje, até porque, mas a Autoridade Portuária de Santos suspendeu o concurso público para o cargo de advogado, não teremos isso no momento, né? Ao todo, mais de 25 mil pessoas se inscreveram para o preenchimento de 242 vagas e o concurso foi suspenso não por determinação da Autoridade Portuária, e sim por decisão através de liminar proferida pelo juiz da Terceira Vara Federal de Santos. Por isso, está suspenso o concurso para contratação de advogados para a Autoridade Portuária de Santos por determinação da Terceira Vara Federal. Doutor Emílio, ótima semana, que Deus ilumine os caminhos, porque ser operador do direito no Brasil está difícil. Excelente semana a todos. E o Ronaldo Ferreira, que disse que política no Brasil não é para amadores, eu acho que tudo no Brasil não é para amadores, viu? É isso aí. Há de se fazer um curso para sobreviver no Brasil. É isso mesmo. Nós somos brasileiros. Vamos em frente. A gente insiste. Opa, sempre. Muito obrigado. Como diria Chico Buarque de Holanda, né? Apesar de você, há de haver outro dia, né? Estamos esperando pelo outro dia. Gente, ótima semana, estaremos de volta amanhã com mais um Ponto a Ponto, recebendo a sua participação, o seu carinho e aumentando demais a nossa audiência. Fico feliz demais, a plataforma nos informa, estamos crescendo cada vez mais, né? 1 ano e 7 meses da Rádio Star News Santos, o crescimento em todo o Brasil, em todo o planeta, a audiência com vários quadros. Nós temos agora mais informações e mais quadros de notícia 24 horas para você. Virgínia, subindo aí a nossa vinheta de encerramento do Ponto a Ponto da segunda-feira. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.